Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o repórter Clauson Dutra sobre a onda de fumaça que está atingindo Manaus nesse momento e também os incêndios na Amazônia. Clauson, prazer falar contigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu, Gabi. Obrigado por você, inclusive toda a equipe, a produção. Prazerzaço estar aqui. Tem muita coisa para a gente falar sobre fumaça aqui no Amazonas, onde eu estou, né? Eu estou em Manaus nesse momento, capital do Amazonas, e daqui a gente vai traçar um pouco do que está acontecendo no estado do Amazonas, na região norte, na Amazônia como um todo, né? Exatamente. E, bom, eu começo te perguntando qual que é a relação, né, entre o desmatamento e esses incêndios na Amazônia. Como é que isso está resultando na ponta nesse cenário que a gente está vendo agora, que é esse fumaceiro, né, essa fumaça que está cobrindo Manaus nesse momento? É desesperador, aí eu falo como cidadão manauara, é desesperador, aí eu falo também até mesmo para cobertura. Te confesso que estou aqui há 10 anos no jornalismo amazonense e pela primeira vez a gente tem observado grandes índices de fumaça atravessando a cidade de Manaus num cenário de The Walking Dead mesmo, um cenário assim alarmante, o que mostra justamente o quanto a região norte do país, infelizmente, e aí a gente pega no passado muito recente, foi abandonada no quesito meio ambiente. Agora o atual governo tenta melhorar essas questões, atrelado ao governo do estado e prefeitura, e faz com que essa questão diminua. Mas existem muitos impactos. O primeiro impacto da saúde, por exemplo, estou com um problema na garganta, estou espirrando e tossindo há um tempo. Coisas que muitos manauaras vêm percebendo e pontuando também. Fumaça, está acontecendo por quê? São as queimadas aqui, grande parte no próprio Amazonas, outra parte no estado do Pará, né? Eu vou focar aqui no Amazonas para destrinchar um pouco mais, né? A gente tem o sul do Amazonas, né, onde nós temos um arco ali de alguns municípios, mas entre eles Lábrea e Apuí, e Lábrea, inclusive, está despontando como o município que mais está com focos de calor acima da média, né? Então, queimadas que acontecem por aqui faz com que essa fumaça toda atrelada ao vento chegue na capital do Amazonas, né? O sul também aqui, o Amazonas fica mais distante do mapa, do sul do estado, aqui do nosso estado, e infelizmente tudo isso está acontecendo. Pois é, e aí eu te pergunto, né, como cidadão mesmo, quais medidas, assim, como que tem sido o seu dia a dia, o que você tem visto, né, qual que é a região que tem sido mais marcada por essa fumaça também, se você tem usado máscara no seu dia a dia, como que a população tem sido afetada do ponto de vista da saúde, né? Você até falou que está tendo alguns problemas respiratórios, se esses são os problemas mais comuns, de acordo com as autoridades aí de saúde, o que tem sido registrado? É exatamente isso, né? Bom, a gente lembra, né, Gabi, Covid-19 aqui no Amazonas, o epicentro de tudo. Naquela época, nós tivemos aí 2 picos de pandemia e a gente ficou desesperado aqui, né, usando máscara. E a gente volta a usar a máscara, mas não por causa da Covid, né, e sim por um problema de questão ambiental. Sim, a Prefeitura de Manaus recomenda a utilização de máscaras quando a cidade fica coberta por fumaça, né? Eu citei Lábrea mais cedo, que é um dos municípios que mais registra esse foco de calor. Se a gente pega em dados, em números também, a gente observa que essa queimada, de acordo até com a Prefeitura de Manaus, não está se concentrando na cidade, e sim na região metropolitana e em cidades mais distantes, afastadas aqui do estado do Amazonas. O que chama a atenção é que, por exemplo, em 12 dias de outubro, foram mais de 2.400 focos de queimadas. Se a gente pega o mês de setembro, a gente tem mais de 7.000 focos de queimada. Então, soma 30 dias mais 12 dias, 42 dias. Então, a gente teve mais de 9.000 focos de queimada. É um dado alarmante que mostra, inclusive, o quanto a gente está passando por uma situação complicada relacionada ao meio ambiente. A gente tem até comemorou um dado, né, de desmatamento na Amazônia ali no mês de agosto, uma queda, e a gente observa que, infelizmente, isso não deve permanecer pelos próximos meses. Tem muita gente tacando fogo na Amazônia e de forma criminosa. Pois é, só para ressaltar esse dado que você citou agora, né, o desmatamento teve uma queda de mais de 40% na Amazônia em 2023. E aí eu pergunto porque mesmo assim a região tem tido mais focos de incêndio. Tem também uma foto
seca na região? É isso que explica? Qual que é a conjunção de fatores que explica isso? Boa. Fazer esse paralelo também é muito bom para entender que a gente está passando, além de queimadas intensas, a gente tem uma seca histórica na nossa cidade, né, Gabi? Que dificulta muito a população de quem vive aqui, economicamente falando, inclusive. Bom, o que diz o superintendente do IBAMA aqui no nosso estado, né, que é o Joel Araújo? Ele disse que a onda da fumaça que encobre Manaus está vindo dos municípios do Careiro e Altazes e é causada por agropecuaristas, né? Inclusive, diga-se de passagem, atrelado a esses dois pontos que eu citei agora há pouco, queimada e seca, a gente tem a BR-319, que os nossos políticos aqui tentam fazer com que toda a BR-319 seja asfaltada, só que o próprio superintendente do IBAMA no Amazonas, o Joel Silva, disse que essas duas cidades estão na região da BR-319, que tem aí a sua revitalização cobrada por políticos aqui do nosso estado, para você ver o quanto a questão BR-319 e agora aquela que é relacionada à seca e também à fumaça são questões gritantes aqui no nosso estado. Só então, um parênteses aqui, para quem não questão... conhece a região, essa rodovia, ela é aquela que liga Manaus a Porto Velho, é isso? Exatamente, liga o Amazonas a Rondônia, exatamente. É essa estrada que liga o Amazonas ao restante do Brasil, que a gente costuma pontuar aqui, objeto de desejo dos políticos do nosso estado, mas se a gente tem um superintendente do IBAMA dizendo que a queimada próximo da BR, o governo federal até montou, inclusive, um plano estratégico para tentar entender quando pode asfaltar a BR-319, e até agora isso não saiu. Mas, atrelado a isso, a gente tem, portanto, todas essas problemáticas aqui no nosso estado, Gabi. E aí, outro caso que chamou bastante atenção, que aconteceu agora, a imprensa, inclusive, divulgou bastante, foi essa tempestade de areia, né? No jargão, a gente chama de tempestade de areia, mas queria que você explicasse o que foi isso. Aconteceu agora no domingo, né? No dia 5 de novembro, em Manaus. Esse fenômeno é raro, já aconteceu antes. O que foi isso? Não, é um fenômeno raro que acontece aqui. A gente não tem tem uma explicação científica, né? No caso, a gente está observando, portanto, muita queimada no nosso estado, muitos focos de queimada, né? E a gente está observando, por exemplo, que não há, por exemplo, uma melhoria quanto às terras aqui no nosso estado, né? Aliás, terras onde estão aqui o local onde foi atingido, que foi a zona oeste e a zona norte de Manaus, né? Então, atrelada à falta de chuva e também à sujeira e também as queimadas, tudo isso se juntou numa coisa só e em um ponto isolado aqui da cidade houve, portanto, esse tornado aí de areia em Manaus, que acabou, inclusive, destelhando casas. Ninguém saiu de suas casas, assim, ninguém morreu, por exemplo, não foi algo grave, mas é algo que mostra, portanto, o quanto o meio ambiente precisa ser mais visto aqui por todos. De qualquer forma, houve um impacto ambiental aí também, né? Agora, essa temporada de queimadas, eu também queria que você explicasse, Clauson, por favor. Normalmente ela começa em agosto, né? E aí você pode descrever essa situação para quem acompanha? Nesse momento, a paisagem manauara mudou muito? Quais são os locais que estão sendo mais afetados? Os principais prejuízos para a população também? A gente tem aqui, portanto, queimadas, focos de queimadas atrelado à seca, né? Então, essas duas informações, elas se convergem, né? Esses dois fatos se convergem muito, né? Apesar de serem não iguais. O que está acontecendo por aqui, né? A gente tem uma questão relacionada à formatação e como tudo isso está acontecendo, né? A gente tem problemas de seca atrelado ao desmatamento, aos focos de queimada. Então, a cidade hoje de Manaus está, como disse, né, no cenário de The Walking Dead, muitas das vezes. Inclusive, diga-se de passagem, esse fato aconteceu, acho que desde agosto, a fumaça aqui em Manaus, alguns sites estão dando que é desde setembro, mas não. A fumaça acontece desde agosto na nossa cidade, que é justamente quando começa, né, Gabi, o nosso verão amazônico e, infelizmente, naturalmente, muitas queimadas ocorrem nesse período aqui no nosso estado. Então, começa em agosto a gente já tem, inclusive, fumaças atravessando a cidade de Manaus. Isso ficou ruim em setembro, tanto que em setembro o governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou emergência ambiental por conta do avanço das queimadas na região metropolitana da cidade. Então, agosto começa
houve um foco intenso de queimada, setembro foi aumentando, outubro o dado deve ser maior, e agora em novembro a gente tem uma expectativa de inverno amazônico, né? Que é quando as chuvas começam a acontecer. Inclusive, nem isso está acontecendo com tanta normalidade. A expectativa é que as chuvas comecem a surgir aqui em Manaus lá para o fim de novembro, algo que não era muito comum há 2 anos atrás, onde as chuvas já começavam no mês de novembro. Não tem chuva, o que acontece? Vai ficar mais calor e os rios não vão subir com tanta velocidade, apesar do Rio Negro já estar subindo aos pouquinhos, 10, 12 centímetros aos poucos, e os rios que cortam também o nosso estado também estão em constante crescimento. Mas chuva mesmo, de forma prolongada, a gente vai começar a ter lá para o fim do mês de novembro, Gabi. E, Clauson, você disse que foi decretado o estado de emergência. O que mudou na prática, com essa medida? Na prática, tem tido alguma medida para tentar conter essa situação, para amenizar futuramente? O que tem sido feito? Isso faz com que o governo do Amazonas trabalhe para angariar recursos públicos e fazer compras e chamar pessoas para combater esse foco de queimada, né? Por exemplo, desde setembro para cá, são mais de 290 brigadistas do governo federal aqui no estado do Amazonas para conter justamente o avanço desses focos de queimada. Só o governo do Amazonas colocou mais de 600 pessoas para trabalhar em tudo isso. É recurso público, né? Muita gente sai de Manaus, vai para municípios distantes do estado. Vamos lembrar, gente, não são todos os municípios do Amazonas que têm estrada, né? A gente tem uma região metropolitana aqui, que a gente está em Manaus, a gente consegue ir para alguns municípios, por exemplo. Mas se a gente quiser ir para esses municípios mais distantes, a gente só chega de barco, e de barco, pasmem, a gente pode demorar até 6 dias para chegar no local. 6 a 7 dias para chegar nesses municípios muito afetados por focos de queimada. Então, a opção é chegar, de fato, por avião, o que demanda, por exemplo, um recurso financeiro alto para o governo, que por isso entrou nesse decreto de emergência. E agora você me pergunta, né, também, Gabi, por exemplo, tá, mas e aí, baixou, não baixou? O que vocês estão sentindo? Como manauara, cidadão, eu vejo que não está tendo tanta diferença, mas eu também imagino que se não tivesse, no caso, esse combate, talvez as coisas pudessem ficar muito pior, né? E outro ponto importante também é a seca, como a gente já falou, mas principalmente no Rio Negro, né? Que atingiu a maior seca em 121 anos, isso é surreal. Quais têm sido as consequências para a população local, para a economia também, porque a questão econômica tem sido bastante afetada pela crise climática, e eu imagino que também a seca no Rio Negro, principalmente, né? Exatamente, os dois assuntos estão super atrelados mesmo, Gabi. A gente tem, portanto, esse problema de focos de queimada e também tem um problema de rio seco, né? A gente está passando por uma seca, né? A seca terminou, acho que mais ou menos uns dias atrás. A gente está no dia 7 de novembro, acho que já no início de novembro o rio começou a subir, o Rio Negro começou a subir aos poucos, né? Mas ainda está muito devagar. A expectativa é que comece a melhorar mesmo lá para a segunda quinzena desse mês de novembro. E afetou muito a economia do estado, né? A gente está falando aqui da Zona Franca de Manaus, por exemplo, algumas empresas tiveram que dar férias coletiva nessa época, porque os insumos que chegam de barco através dos rios não conseguem atracar aqui, ou seja, não tem muito o que fazer nessas fábricas. Então, há férias coletivas, eles voltam depois e há sempre aquele temor do quanto a Zona Franca de Manaus pode perder. E esse dado a gente só vai saber mesmo no primeiro trimestre do ano que vem, porque a Zona Franca de Manaus deve fechar já todo o seu ano agora, né, nesse último trimestre, então a gente só vai ter uma real junção, de acordo com especialistas, conversei com 2 economistas falando sobre isso, a gente só vai ter o real impacto tanto da seca quanto dos focos de queimada lá para o primeiro trimestre do ano que vem na Zona Franca de Manaus. E aí, a respeito dos produtos também na Zona Franca de Manaus, tem tido uma elevação do custo? Porque eu imagino que também está tendo uma demanda maior, né, por esses produtos todos. A gente tem já acompanhado algum tipo de sobrepreço? Como é que você está acompanhando isso?
Uma baita pergunta, Gabi, porque, assim, eu tô citando aqui, no caso, a Zona Franca de Manaus e a sua importância, mas a Zona Franca de Manaus é um polo de eletroeletrônico, polo de plástico, né? Esses insumos, às vezes, por conta dos rios, podem faltar. Mas a gente tem um outro ponto aqui em Manaus, que é a nossa alimentação. Uhum. O manauara, o amazonense, costuma ir à feira com muita naturalidade aqui para comprar as diversas frutas e verduras que a gente tem aqui na nossa região. Essas frutas e verduras são retiradas de produtores, de agricultores familiares rurais. E isso faz com que, sem rio, a produção fique menor. E isso passa para a população. O que fica mais caro, então? Fica mais caro o peixe, fica mais caro a farinha, fica mais caro alguns alimentos que vêm justamente lá do interior do estado para cá. Tucumã, por exemplo, que é uma fruta muito comum aqui no nosso estado, há essa falta de outros mantimentos também. Ou seja, só para você ter uma ideia, você e todos que nos acompanham, aqui em casa não falta farinha, por exemplo, Gabi, é farinha Guarani, aquela farinha bem fina mesmo, que todo manauara gosta, né? Eu comprava de R$ 13, aliás, comprava de R$ 10 no supermercado e agora eu encontro de R$ 16 em Uhum. supermercado. Então, R$ 6 de diferença é muito pro bolso de quem vive, de quem mora aqui. Ainda mais a farinha, que é um prato tão típico aqui do nosso estado. Pois é, e também eu tenho acompanhado que empresas de navegação já estão cobrando o que estão chamando os especialistas, né? Os especialistas da Zona Franca de Manaus de taxas de seca. Então estão cobrando mais caro por container, justamente por conta da seca, né? Porque os produtos que abastecem esse Isso. comédio costumam ser mais procurados, principalmente no fim de ano, né? A gente também não pode descartar que a gente já está chegando no Natal, então uma procura maior por todos esses produtos, né? Produção Principalmente em de produtos. toda essa parte de eletrodomésticos, mas também de alimentação. Então, eu imagino que isso seja agravante também. Agora, eu queria te perguntar também, Clauson, a respeito dos agropecuaristas, né? Que foi um ponto que você levantou aqui no começo da nossa conversa. O desmatamento é feito por eles, né? Na região metropolitana de Manaus. É uma das causas, inclusive, dessa fumaça, no fim das contas. Isso de acordo com o IBAMA, né? Não sou nem eu que estou falando. E o Intercept fez um levantamento de alguns nomes que são responsáveis por esse desmatamento. A gente tem a identificação de algumas dessas pessoas? Como é que isso tem sido monitorado? Você está acompanhando essa questão? A gente está acompanhando de perto aqui, inclusive a imprensa local repercutiu essa matéria do Intercept Brasil, pontuando, por exemplo, alguns desmatadores dessa região do sul do estado. Altazes, por exemplo, foi uma cidade do interior onde o índice de focos de queimada é muito grande, ultrapassa 1.000 focos de queimada por mês, e isso faz com que, por exemplo, nomes como o Elmar Cavalcante Tupinambá, ele foi multado pelo IBAMA em 2022 por destruir 240 hectares de floresta e ele tem que pagar, portanto, mais de R$ 1 milhão. O que vai de encontro toda essa história que o Elmar Cavalcante Tupinambá é avô do Agenor Tupinambá, aquele TikToker conhecido pela capivara. Essa história é curiosa, inclusive, né? Queria pedir para você explicar para quem não conhece. Muito, muito curiosa, né? A gente está falando de uma capivara que foi presa na época, né? E, no caso, o IBAMA alegando que não pode ser criado animais silvestres dentro de casa, e esse Tupinambá, esse digital influencer, usava a capivara para fazer brincadeiras no TikTok, no Facebook, nas redes sociais, né? Fazendo vídeos engraçados. Muita gente, inclusive, até aqui gostava e gosta ainda desses conteúdos. Confesso que me pergunto qual o motivo e por quê. Uhum. Mas, enfim, o IBAMA chegou, falou o seguinte: não pode criar animal silvestre. E aí capturou a capivara filó. E aí nós temos aqui uma deputada estadual, Joana Dark, que, no caso, foi defensora desse animal e fez todo o possível para que a capivara ficasse com o menino. Esse caso durou mais de 30 dias aqui no estado, só se falava disso aqui na capital, isso reverberou, inclusive, para outros estados e para o mundo. No fim das contas, ele ficou com a capivara. Só que o Agenor mora nessa região, inclusive cuida dessa capivara em Altazes. Ele, inclusive, aliás, o avô dele, de acordo com o IBAMA, portanto, ocasionou muitos hectares de floresta no chão, né?
E isso faz com que ele seja multado, né? Mas não foi só ele, né? A gente tem também outras pessoas nessa lista do Intercept, né? Tem a Rosalina de França, José de Deus, Wagner Ferreira, Efrani, enfim, são muitos, acho que são mais de 7 ou 8 que foram citados na matéria, né? E isso só acende o alerta e endossa ainda mais o que o próprio superintendente do IBAMA aqui no Amazonas disse, que as queimadas são criminosas. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, também falou sobre isso. Os incêndios são causados por criminosos. Quando ela veio ao Amazonas, em outubro, faz um mês praticamente agora, ela chegou a deixar bem claro, inclusive, as queimadas são provocadas pela ação humana. E ela até chegou a pedir, inclusive, parem de atear fogo no meio ambiente, né? E agora a gente tem o IBAMA pontuando e o The Intercept nessa reportagem dizendo que esses agropecuaristas estão entre os desmatadores aqui no nosso estado e na Amazônia. E chama muita atenção porque são multas altíssimas, né? Cada um deles pagando mais de R$100 mil de multa por destruir floresta lá em Altazes. O Elmar, por exemplo, que você citou, que é dessa história curiosa aí da capivara, mais de R$1 milhão em multas, né? E aí, se a gente for pegar o que o que teve um valor menor foi de R$108 mil, mas chega a 545 mil. A Rosalina de França Martins, João de Deus Albuquerque Lima, 465 mil. Então, são valores muito altos, né? E essas multas por desmatamento, segundo o Intercept, né, somaram 5 milhões, na verdade, mais de 5 milhões, 5,2 milhões em 10 anos. Então, um número bastante importante que eu acho que vale ressaltar aqui. E aí, perguntando a respeito das medidas que estão sendo tomadas, eu acho que vale a pena, não queria deixar de ressaltar como o governador do Amazonas, Wilson Lima, tem tratado essa questão, né? Porque ele chegou a apontar o governador do Pará como responsável pela fumaça que a gente está vendo em Manaus. E aí eu te pergunto primeiro se isso faz sentido, essa acusação, se ele não está simplificando a questão, uma questão que é bastante séria, né, que você explicou muito bem aqui e que está sendo bastante intensificada pela seca e pelo desmatamento, que precisaria, então, de medidas mais efetivas para além de jogar, né, para o estado vizinho. E aí, segundo, eu te pergunto como que isso foi visto pela população local, né? Você acha que gerou algum tipo de desgaste político? A população, ela está observando essa questão do meio ambiente, assim, com muita raiva, com muita revolta, principalmente nas redes sociais, inclusive, e a revolta é óbvia, é clara, até porque isso afeta a saúde das pessoas, né? A gente tem aqui um monopólio político muito grande e intenso. Então, acredito que o governador do Amazonas, Wilson Lima, nessa questão ambiental, algo que no segundo mandato ele está tentando melhorar, inclusive indo para fóruns, participando de eventos que falam de meio ambiente, tenta colocar o Amazonas como um protagonista na questão ambiental, até porque a gente vai receber a COP, né, lá no estado do Pará, e o Amazonas quer ser um carro-chefe nisso. Então, se a gente analisa a conjuntura, a gente tem, por exemplo, a população observando tudo que está sendo feito para tentar melhorar, né? Não tem um indicativo e nenhuma pesquisa dizendo se a popularidade do governador melhorou ou piorou com essa questão do meio ambiente. Uma coisa é fato, e aí é uma crítica que todos fazem ao governo do Amazonas, Wilson Lima, né? Tem uma questão que é botar a culpa em terceiros, né? O governo do Amazonas e os políticos amazonenses atrelaram, por exemplo, a seca e a queimada, o fato da Marina Silva, por exemplo, não pavimentar a BR-319. Aí você me pergunta, tá, mas o que pode isso ter a ver? É porque vai ter uma estrada, né? Não, a gente não dependeria só dos rios, por exemplo. Só que houve esse desgaste porque na avaliação, inclusive, de muitos especialistas, né, a Marina Silva, inclusive ela mesma endossou isso no comentário dela, foi ministra do governo Lula lá atrás. Se passaram mais de 10 anos que ela não foi ministra e a BR-319 não saiu. Então, essa culpação de terceiros pode ter pegado mal de alguma forma, mas no geral a gente observa que há um trabalho do governo do Amazonas e do governo federal para mitigar essa questão das queimadas aqui no estado. Como? Enviando todo tipo de
especialistas e brigadistas e agentes para essas regiões afetadas. O governo do estado já tem até uma operação chamada Tamoiô-Tatá, isso antes mesmo de tudo isso acontecer, para tentar multar essas pessoas que causam crimes ambientais, né? Então, há um trabalho sendo feito. Mas o ponto em questão e aí a reflexão que a gente deixa para todo mundo que nos acompanha, tudo isso poderia estar numa previsão do governo do Amazonas, né? Tanto a fumaça quanto a seca. Mas de que forma? Tinha como prever isso? A Marina Silva, quando chegou aqui no Amazonas, em Manaus, ela disse que já tinha um relatório lá de antes dos anos 2000, pontuando que a seca e essa questão ambiental iria acontecer. E a gente só não cita só esse governo, né? A gente vê que a falta de política pública no meio ambiente aqui na região norte do país e no estado do Amazonas é uma coisa que os políticos, os ex-governadores lá não conseguiam ter a atenção devida e hoje a gente está sofrendo tudo isso. É claro que há um meio termo aí com a população, questão de lixo, questão de conscientização, mas se a gente tivesse lá atrás políticos que de fato observassem o Amazonas como um celeiro ambiental importante, a gente poderia estar em outro patamar, como por exemplo não depender só da Zona Franca de Manaus, porque o tanto de riqueza que a gente tem na Amazônia e no Amazonas com a floresta aqui é gigante, né? E o próprio presidente Lula, na entrevista com as rádios da Amazônia, chegou a dizer sobre BR-319, né? Falou o seguinte: poxa, qual o recado que eu vou estar passando para o mundo se eu pavimentar toda uma estrada que fica no meio da floresta amazônica? Só para você ver o quanto essa questão de BR-319, que vai em economia, porque vem a questão da seca, porque não tem rio, como é que a gente vai? A estrada seria uma boa opção, talvez não seja. Então, tem toda uma questão que a gente pode pontuar para fazer com que hoje a gente chegue nessa situação, e uma delas é a falta de política pública de fato. E pelo que você está me falando, a ministra Marina Silva, ela está tomando medidas a respeito disso, né? Ela deu declarações dizendo que ia trabalhar justamente para prevenir uma piora e que ações preventivas também fossem tomadas para que futuramente, né, isso não aconteça de novo, foi o que ela disse. Então, o governo federal está dialogando e está tomando medidas junto com o governo do estado, né, pelo que você está me falando. Isso está acontecendo mesmo, mas ainda assim é um trabalho muito árduo, muito difícil, porque eles estão enfrentando um problema, vamos colocar assim, factualizado, é um problema de agora, né? O que a gente tem que se perguntar é o que está sendo feito daqui para frente, né? Como a Secretaria do Estado do Meio Ambiente está lidando isso, focando no futuro, né? E como, por exemplo, a gente tem um governo federal que, apesar de comemorar os índices importantes de desmatamento na Amazônia, mas como o atual governo federal deixa um governo que pense melhor no meio ambiente e como o outro vai pegar esses planos. Então, é um papo que a gente poderia ficar aqui 3 horas pontuando, mas são os problemas aqui da região norte como um todo. Há um esquecimento constante, há uma falta de informação, há uma falta de idealização, pensando que o norte não pode ser pulsante economicamente, quando, na verdade, a gente poderia ser, se recursos atrelados a como eles gerem esse recurso, poderia ser feito em benefício da população e aumentando a economia, e por aí vai. É isso, Clauson. Eu quero muito te agradecer aqui por você ter topado participar do videocast, né? O Clauson Dutra é repórter. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Um abraço e até uma próxima, querido. Foi um prazer. Obrigado, Gabi. Conta comigo sempre. Um abraço a todos. Sou muito fã da programação e do programa de todos vocês. Vocês estão mandando bem pra caramba. Parabéns ao trabalho de vocês. Estamos juntos. Qualquer coisa aqui de Manaus é só chamar. Com certeza. E você também manda muito bem, querida. Até uma próxima. Até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, ao vivo no YouTube, de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. A partir das 7 ou 8 horas da manhã, o episódio já fica disponível para você em áudio. E para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o Videocast Mercado e Investimentos, com a André Campedelli e a Débora Maganha, às 6 horas da noite. Aliás, antes tem o Rolê Série, né? Às 5
5 horas da tarde, então, o Rolê ICL com o William De Luca. E às 6 horas da noite, sim, você tem o ICL Notícias, segunda edição. Mas antes de encerrar, eu tenho um recado para você, um convite muito especial para todos nós aqui do ICL. Vem aí o primeiro filme original do ICL. Para comemorar essa conquista, a gente está organizando um debate ao vivo e aberto com trechos desse novo documentário De Quanta Terra Precisa o Homem, que conta essa verdade sobre o MST, essa história bastante importante que as elites fazem questão de esconder. Então você pode anotar aí na sua agenda. Esse encontro vai contar com a participação do João Pedro Stedley, diretor nacional do MST, a Laura Sabino, youtuber, militante do MST, e também com a moderação do Edu, o Eduardo Moreira. Você pode participar garantindo a sua vaga em icl.com.br/indetalhes, dia 12 de novembro, às 8 horas da noite. Não perde. Obrigada a você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento? Atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.